Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com uma aula sobre resultante tangencial e resultante centrípeta, ok? Vamos ver as características importantes e fundamentais. Então, aqui neste exemplo, nós temos um movimento circular uniforme, que é o vetor velocidade aqui, a força centrípeta. A força resultante aqui é só centrípeta, forma 90 graus com a velocidade, então, característica de um movimento circular e uniforme. Perfeito? Nós já vimos isso. Aqui neste outro exemplo, nós temos uma força centrípeta e uma força tangencial. Então, imagine o seguinte, nós vamos ter que ver aqui que existe uma resultante aqui. Vejam só, vamos fazer a soma vetorial pela regra do paralelogramo destas duas, força tangencial e força centrípeta, ok? Então, aqui, ó, a resultante, olha só, pela regra do paralelogramo, aqui nós temos a força resultante. Muito bem. Essa aqui será a nossa, portanto, força resultante, ok? Aqui, vamos apagar esse traço aqui e colocar um vetor aqui nesta resultante aqui, tá certo? Então, veja só, nesse caso aqui, nós vamos observar que a resultante, deixa eu apagar aqui, a resultante faz com a velocidade um ângulo obtuso, esse ângulo θ aqui. O que eu quero chegar? Quando a resultante faz com a velocidade um ângulo agudo, o movimento é acelerado, curvilíneo acelerado. Quando ele faz a resultante, como este exemplo aqui, faz com a velocidade um ângulo obtuso maior que 90 graus, nós temos um movimento curvilíneo retardado. E quando é o ângulo reto, nós mostramos no slide anterior, aí é um movimento circular uniforme. Então, a força tangencial ou resultante tangencial está relacionada com a variação do módulo da velocidade. E a resultante centrípeta, ou força centrípeta, com a variação da direção da velocidade. Isso nós temos que ficar sempre claro na nossa mente. Tá? Quando que existe força tangencial? Quando varia o módulo da velocidade. Quando que existe força centrípeta? Quando varia a direção da velocidade. Força tangencial, massa vezes aceleração tangencial. Força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Ok? Perfeito? Então, vamos em frente. Tá? Aqui nós temos agora um outro exemplo. Veja só. Neste caso aqui, vamos aumentar aqui a tela. Nesse caso aqui, nós temos a força tangencial. Se a velocidade estiver para cá, vamos colocar o vetor velocidade aqui. Veja só. Vamos colocar o vetor velocidade aqui. Perfeito? Esse será o nosso vetor velocidade. Aqui, ó. Ok? Então, o que acontece? Aqui, a força resultante com a velocidade, ó, está formando esse ângulo. Θ aqui é agudo, menor que 90 graus. Toda vez que a força resultante formar com a velocidade um ângulo agudo, menor que 90 graus, o movimento será curvilíneo acelerado. Quando for um ângulo obtuso, movimento curvilíneo retardado. E quando for apenas um ângulo reto, quer dizer, aquele só tem a força centrípeta, será o caso do movimento curvilíneo uniforme. Perfeito? Esses detalhes são fundamentais. Tá? Vamos
aqui e vamos fechar aqui. Aqui nós vamos apagar. Deixa eu apagar essa momento. Aqui. Vamos apagar. Então, voltando ao nosso slide aqui. Vamos lá. Então, aí, aqui nós temos o caso força e referencial não inercial. Eu fiz questão de colocar para relembrar lá quando nós falamos em inércia, que a primeira lei de Newton só é válida para referenciais inerciais. Então, segundo o referencial inercial, não existe força centrífuga. Agora, nessa tela aqui, nós temos aqui, para referencial inercial, só pode existir força centrípeta. Para um referencial não inercial, que seria o observador no interior do carro, aí a gente pode admitir força centrífuga, apenas nesse caso, tá bom? Fica essa observação aí e vamos tocar para frente aqui. Nós vamos trabalhar com resultante centrípeta aqui. Quando nós temos depressões e lombadas, toda vez que a gente quiser calcular a resultante centrípeta, pessoal, sempre tem que resultar para o centro. Pense sempre nisso. A resultante centrípeta, ela resulta para o centro. Porque muitas vezes você tem uma situação como essa aqui, e aí você fala, eu não sei se é força normal menos peso, peso menos normal. Gente, aqui não precisa decorar. Observa, olha esse caso dessa lombada. Tem que resultar para o centro. Bom, se tem que resultar para o centro, é porque o peso é maior que a força normal. Portanto, a resultante centrípeta será peso menos força normal. Aqui, resultante centrípeta, ou força centrípeta, mv² sobre R. Na sequência, quando nós temos uma depressão aqui, pessoal, numa depressão, observe aqui, o centro da curva está para cá. A resultante centrípeta resulta sempre para o centro. Então, é porque aqui a normal vai ser maior que o peso para resultar para o centro. A resultante centrípeta será normal menos o peso, que é mv² sobre R. Tá claro? Então, essa questão de lombada, depressão, eu não sei se é normal menos peso, não. Tem que resultar sempre para o centro. Você pensando assim, fica fácil equacionar. Concorda? Este outro, vamos fechar aqui. Nós temos aqui um outro exemplo. Tá? Resultante centrípeta, o famoso globo da morte. Tá? Neste caso aqui, nós estamos determinando, vamos colocar para cá, estamos determinando a velocidade mínima, que a resultante centrípeta aqui é normal mais peso. O carro no caso, está mostrando um carro, poderia ser uma moto, com o mesmo raciocínio do globo da morte. Então, a resultante centrípeta aqui é normal mais peso. Perfeito? Resultante normal mais peso é mv² sobre R. Se eu quero calcular cálculo da velocidade mínima. Velocidade mínima. Aí, nesta equação, observe o que acontece. O M não vai mudar, essa mesma questão. O R também não. O peso é mg, não muda, a mesma questão. Então, quem pode mudar nesta igualdade aqui? Normal e a velocidade. Nós estamos procurando a velocidade mínima. Ora, o mínimo valor da normal será para o mínimo valor da velocidade será para o mínimo valor da normal. Qual que é o mínimo valor da normal? Zero. É zero. Por isso que aqui, fazendo a normal igual a zero, esta velocidade aqui será mínima. Tá? Então, nós estamos vendo o cálculo da velocidade mínima. Perfeito?
Então, aqui, pessoal, veja bem, cálculo da velocidade mínima, lá no ponto mais alto desse globo aí, então será raiz quadrada de RG, ou V ao quadrado igual a RG. Perfeito? Tudo bem? Vamos para aqui e seguir adiante. Agora nós temos o caso, vamos fechar, nós temos o caso de um pêndulo cônico. Tá? Aqui também nós vamos resolver logo mais questões. Observe esse ângulo aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse ângulo aqui é igual a este. Igual a este, que é igual a esse. Se eu pegar tangente desse ângulo alfa, será força centrípeta sobre peso. E aí nós vamos usar para resolver muitas questões. É o caso desse pêndulo chamado pêndulo cônico. Perfeito? Ok? Muito bem. Vamos em frente. Tá? Aqui é uma curva sobrelevada. Numa curva sobrelevada, pessoal, vejam só o que acontece aqui nessa curva sobrelevada. Esse ângulo aqui é igual a este aqui. Tá? Aqui também nós temos um triângulo retângulo, que nós vamos usar a tangente de θ é igual a resultante centrípeta ou força centrípeta sobre o peso. Tá? Nós vamos usar em questões ali na frente. Esse carro está fazendo uma curva sobrelevada independente do atrito. Então, a resultante centrípeta ou força centrípeta é a soma vetorial da normal aqui com o peso. Perfeito, pessoal? Ok? Beleza? Vamos em frente. Então, vamos resolver já alguns exercícios. Tá? Este exercício aqui. Uma bola de ferro de massa M igual a 0,5 kg, presa por um fio inextensível de comprimento igual a 1,5 m, descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento do fio. Quando passa pelo ponto inferior, ponto mais baixo, sua velocidade é de 3 metros por segundo. Determine a intensidade da tração no fio nesse ponto, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Uma bola de ferro presa a um fio inextensível descreve uma circunferência. Vejam só, quando ele passa pelo ponto mais baixo aqui, moçada, as forças que agem, tá? Porque aqui não vai ter tangencial, ele aumentava, depois diminuía, então é nesse ponto mais baixo aqui, as forças que agem são tração e peso. Como eu disse há um minuto atrás, a resultante centrípeta resulta das forças agentes e tem que resultar para o centro. Ora, se tem que resultar para o centro, aqui será tração menos peso. Porque tem gente, tem aluno que fala, vou colocar peso menos tração. Se você colocar peso menos tração nessa situação aqui, vai resultar para fora. Ele tem que resultar para o centro, portanto, tração menos peso. Olha aqui, tração menos peso é igual a resultante centrípeta. A resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Olha aqui, tá? Vamos anotar bem aqui. A resultante centrípeta aqui, massa vezes aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R, foi dado V e o R, portanto, igual a 6. Olha aqui, ó. Aceleração centrípeta 6, a massa foi dada 0,5 kg. Perfeito? Tração menos peso. Peso é M vezes G. 0,5 vezes 10, 5. Portanto, tração menos 5 é igual a 3. Menos 5 passa para cá, fica mais 3 mais 5, tração é igual a 8. A resultante centrípeta aqui, ou força centrípeta, vai dar 3, é 0,5 vezes 6. Tá? Mas ele pedia a intensidade da tração. Perfeito? Portanto, a tração igual a 8 newtons. Beleza? Dúvidas? Vamos em frente. Vamos fechar aqui. Questão número 2. Questão número 2 é um clássico.
também dessa parte de resultante centrípeta. Veículo de massa de 600 kg percorre uma pista curva de raio 80 metros. Há atrito de escorregamento lateral e coeficiente 0,5. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar. Considere um ponto material. Veja bem, curva horizontal. Foi dada a massa do carro, o raio da curva e o coeficiente de atrito além da aceleração da gravidade. Perfeito? Vamos em frente. Então, vejam só, nessa figura aqui, tá? As forças que agem, peso, para cá, normal, que vem a ser igual ao peso, porque a curva é horizontal, então a normal no peso. Aqui tem a força de atrito. A força de atrito que vai fazer o papel da força centrípeta. Na maioria das vezes, a força centrípeta não é uma força diferente que apareceu lá, foi chamada de centrípeta. Ela resulta de forças agentes, resultando para o centro, mudando a direção da velocidade. Perfeito? Então, a força resultante aqui é a força de atrito e a resultante é a centrípeta. Força de atrito igual a centrípeta, olha aqui, massa vezes aceleração centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Força de atrito é μ vezes a normal igual ao peso, olha aqui, por isso μ vezes p. Então, aqui vai ficar força de atrito, μ vezes mg, que é igual a resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Simplifica m com m, vamos fazer aqui, tá? M com m, simplifica aqui, o r passa multiplicando o μ, v ao quadrado é igual a μrg. Tá? Portanto, v, raiz quadrada de μrg. Olha só, foi dado o μ, foi dado o raio de 80 metros e o g igual a 10. E aí nós vamos achar 20 metros por segundo, se quiser em quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6, 72 quilômetros por hora. Perfeito, pessoal? Então, você observa, curva horizontal, moçada. Isso aqui, a velocidade máxima é dado por raiz quadrada de μrg. Observem isso aí, beleza? Tudo bem? Ok, vamos em frente. Próxima questão. Opa! Um veículo de 1.000 kg percorre com velocidade 90 km por hora uma curva de raio 100 metros. A estrada é sobrelevada, isto é, sua margem externa é mais elevada em relação à margem interna. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o ângulo de sobrelevação θ da pista para que a segurança do veículo na curva não dependa do atrito. A segurança não dependa do atrito. Então, vamos ver as forças que as veja bem. Toda questão, como eu sempre digo, é uma interpretação de texto. Uma curva sobrelevada, foi dada a massa do veículo, 1.000 kg. Tá? Vamos colocar aqui a massa, 1.000 kg. Tá? A velocidade dele, 90 km por hora, raio 100 metros, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos em frente. Olha em detalhe as forças que agem. Não existe atrito, hein? Independe de atrito. Então, nós temos normal, peso, a curva está sobrelevada. A resultante centrípeta vai resultar das forças agentes. As forças agentes aqui são peso e normal. Somando vetorialmente as duas, regra do paralelogramo, projeção de uma, projeção do outra. Na outra, nós temos aqui a força centrípeta. Neste triângulo retângulo aqui, veja bem, tá? Nesse triângulo retângulo aqui, aqui o triângulo retângulo, tá? Vamos pintá-lo aqui de azul. Nesse triângulo retângulo, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Força, cateto oposto, força centrípeta, cateto adjacente, peso. Então, tangente θ, força centrípeta sobre peso. Força centrípeta mv ao quadrado sobre r, peso mg. Aqui pegamos a massa
com esta massa aqui, simplifica, V ao quadrado sobre RG. Tangente θ, V ao quadrado sobre RG, substituindo. Lembrando que aqui está em quilômetros por hora, A em metros, G em metros por segundo ao quadrado, sistema internacional de unidade, temos que transformar isso aqui para metros por segundo, dividindo por 3,6, que vai dar 25. E aí, só substituir os dados aqui, prontinho. Tangente θ, V ao quadrado, 25, sobre RG, 100 vezes 10, 0,625. Beleza, moçada? Vamos em frente. Tá? Fechando aqui. Próxima questão. Próxima questão. Um corpo descreve um movimento num plano vertical no interior de uma superfície esférica de raio igual a 2,5 metros. Adote o globo da ordem. Adote G igual a 10 metros por segundo. Determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder contato com a superfície esférica. Aqui no ponto mais alto, tá? No ponto mais alto, vamos, olha aqui, neste ponto, o ponto mais alto, as forças, nós já calculamos hoje, anteriormente, nesta aula, é raiz quadrada de a velocidade, determina a mínima velocidade. A mínima velocidade nós já sabemos que vai dar raiz quadrada de RG. Como? Fazendo a normal igual a zero. Perfeito? Opa, vamos lá. Olha aqui, ó. Normal igual a zero. Então, peso é igual a mv, nós já fizemos isso aqui, raiz quadrada de RG. Foi dado R, 2,5 metros, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, portanto, raiz quadrada de 25, 5 metros por segundo. Se quiser passar para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, portanto, 18 quilômetros por hora. Beleza? E agora vamos para a questão 5. Né? Considere um cilindro vertical de raio 4 metros girando em torno do seu eixo. Uma pessoa no seu interior está encostada na parede interna. O coeficiente de atrito entre a roupa do indivíduo e a parede do cilindro é 0,5. O cilindro começa a girar com velocidade angular ômega. Quando essa velocidade atinge determinado valor, o piso horizontal do cilindro é retirado e a pessoa não escorrega verticalmente. Tá? Então, moçada, esse piso aqui, ó, é retirado e ele está girando violentamente, o piso é retirado e a pessoa não escorrega. Tá? Esse aparelho existe em parque de diversões e é conhecido por rotor. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina o menor valor da velocidade angular, ômega, para ocorrer o fenômeno. Tá bom? Então, cilindro está girando, a pessoa fica colada lá, o piso sai, a pessoa continua ali na areia. Foi dado do raio a 4 metros, e o coeficiente de atrito entre a pessoa e a parede aqui, 0,5, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Falou? Menor valor da velocidade angular para que a pessoa fique ali sem cair. Tá? Então, esse esquema de forças, aqui está a pessoa representada por essa esfera. Tá? Aqui está a pessoa representada por essa esfera. Aqui, vamos colocar uma outra cor aqui. Aqui a pessoa aqui. Tá? Muito bem. As forças que agem, tá? A força de atrito, que a tendência da pessoa é cair, a força de atrito aparece contrária à tendência de movimento, lembra? É o peso. E aqui a normal que a parede exerce na pessoa, que vem a fazer papel da força centrípeta. Perfeito? Então, o que acontece? Força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta, mv ao quadrado sobre r, que é no lugar, se eu colocar no lugar do r, no lugar do v, ômega r, posso fazer isso, fica m ômega ao quadrado vezes r. Então, a normal vai ser igual a m ômega ao quadrado vezes r. E a aceleração aqui mostrou o que eu tinha acabado de falar. Perfeito? Dando seguimento, tá? A força de atrito vai ser igual ao peso. Lembra que ela não cai. Força de atrito é μ vezes a normal, que vai ser igual a peso. μ vezes a normal é igual ao peso,
peso é mg. Agora, nós também fizemos lá, vamos voltar, tá? A força normal é m ômega ao quadrado vezes r, olha aqui, certo? Então, mi vezes a normal, que é m ômega ao quadrado vezes r, igual a mg. Simplificando o m aqui, tá certo? Veja só, aqui nós vamos simplificar o m, tá? Mi ômega ao quadrado vezes r igual a g. Isola ômega ao quadrado, mi vezes r passa dividindo, passa para cá, perfeito? Tira o quadrado daqui e eleva outro membro à raiz. Portanto, o ômega será a raiz quadrada de mi, raiz quadrada de g sobre mi vezes r. Foram dados o g, que é igual a 10, o mi, aqui, tá? Que é igual a 0,5, perfeito? E o r, que é igual a 4. Resolvendo isso aqui não está. Deixa eu tirar isso aqui, não foi cortado, não. Tá? Para marcar. E aí nós vamos achar ômega raiz quadrada de 5, velocidade angular, sistema internacional, radianos por segundo, aproximadamente 2,23. Perfeito? Ok? Beleza? Essa questão número 6 é um tal do pêndulo cônico. Uma massa M está presa a um fio inextensível de peso desprezível e gira num plano horizontal, constituído um pêndulo cônico. Se o comprimento do fio é 2 metros, comprimento do fio aqui, 2 metros, e o ângulo que o fio forma com a vertical é 60 graus, tá? Vamos marcar aqui, tá? Vamos dar um destaque. Então, o comprimento aqui é L, 2 metros, esse ângulo θ aqui, 60 graus, cosseno 60,05, determine a velocidade angular ômega de rotação da massa M. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver como é que agem as forças aí. Olha só, opa. No triângulo sombreado, da figura 2, aqui a figura 2, nesse triângulo nós temos tangente θ, olha aqui, é força centrípeta sobre peso. Porque esse ângulo θ, deixa eu marcar aqui para você, esse ângulo θ é igual a este ângulo aqui, perfeito? E aí, o que acontece? A tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Força centrípeta sobre peso. M v ao quadrado sobre R, ou M ômega ao quadrado vezes R, sobre peso, que é mg. Simplificando aqui as massas, tá? Tangente θ, ômega ao quadrado vezes R sobre G. Ok? Aí, pegando esse outro triângulo aqui, tá? Esse outro triângulo aqui, tá? Nós vamos ter R igual a L seno θ, com seno de θ, olha aqui, ó, seno θ é cateto oposto, R sobre hipotenusa L. Então, R é igual a L seno θ, perfeito? Então, o seno de θ será igual a cateto oposto R sobre hipotenusa L. Passo L multiplicando, R igual a L seno θ. Então, aqui nós temos várias equações já. Vamos limpar, tá? Fechar aqui. Equação 1, força centrípeta, M ômega ao quadrado vezes R. Equação 2, tangente θ, ômega ao quadrado vezes R sobre G. E a equação 3, R igual a L seno θ. Um pouquinho mais trabalhoso, né? E aí, substituindo 3 na expressão 2 e considerando tangente θ seno sobre cosseno, então, tangente θ, ômega ao quadrado vezes R sobre G. O R, lembra? L seno θ. Colocamos aqui. Tá? Vamos até marcar bem aqui, para deixar claro. Tá? No lugar do R, nós vamos colocar L seno θ. No lugar do R, tá? E no lugar da tangente, seno sobre cosseno. Vai simplificar seno com seno aqui. Opa, vamos passar para cá. Seno aqui com seno para cá. Ômega ao quadrado é
G sobre L, o L vem para cá, L sobre cosseno θ. Então, ômega raiz quadrada de G sobre L cosseno θ. Substituindo os dados, né? G igual a 10, L 2 e cosseno θ 0,5. 2 e 0,5. Raiz de 10, aproximadamente 3,2 radianos por segundo. Ômega, que é a velocidade angular que estava pedindo nessa questão. Perfeito? Ok? Uma observação final para o observador exterior fixo na estrada, nós falamos lá no início, referencial inercial, a força centrífuga não existe. Isso nós já falamos lá na primeira lei de Newton também, ok? E alguns exercícios desse aqui nós pegamos no livro Ramalho e Van Nicolau Toledo, Os Fundamentos da Física. Beleza, moçada? Tá? Então, até a próxima. Muito obrigado. Tá? Até a próxima aula.